Olá, sejam bem-vindos ao podcast Acervos em Rede, Tesouros Universitários na Amazônia. Estamos aqui no nosso terceiro episódio com a nossa convidada, Paola Maués, que é museóloga. E, Paola, eu queria que você se apresentasse um pouco, sua vivência acadêmica, para a gente se conhecer, né? Para o pessoal conhecer você melhor. Tá certo. Olá, tudo bom? Meu nome é Paola Aber Maués. Vou fazer minha audiodescrição. Eu sou uma mulher branca cis, tenho cabelo curto, castanho claro e estou usando um vestido preto. Eu sou museóloga na Universidade Federal do Pará, né? Eu atuo com a gestão do acervo da coleção amazoniana de arte. E sou graduada em artes visuais, tenho mestrado em museologia e atualmente sou doutoranda em artes visuais aqui pela UFPA também. Obrigada, Paola. Nosso episódio vai falar sobre a importância da curadoria na construção de narrativas museológicas. E como você é a curadora da coleção amazoniana, né, que está mais próxima da gente aqui na universidade, eu queria saber como é trabalhar com essa coleção, porque a amazoniana você trabalha com a coleção de moda, né, no caso. Uhum. E como é trabalhar com essa coleção? E, na verdade, eu não sou a curadora da coleção. Eu trabalho com a gestão do acervo da coleção, né? A pessoa curadora é o professor Orlando Maneschi, que ele foi o propositor da coleção, né? E é o curador e vamos dizer assim, o responsável geral pela coleção. Eu atuo na gestão do acervo e a gente tem um acervo que ele é bem diverso e bem amplo, né? A gente tem aproximadamente 1.000 itens em duas seções. A gente tem a seção moda, que a gente tem a seção moda, ela conta com aproximadamente 800 itens. E essa coleção ela é composta por um acervo proveniente do André Lima, que é um estilista paraense. E a gente também tem a seção artes visuais, que aí a gente vai ter um acervo contemporâneo mais diverso, de artistas diversos, né? Que são artistas que são provenientes ou que têm atuação na Amazônia. Então, são relacionados com esse território. Essa aqui é a característica da coleção. E como você pode descrever, né? Como a curadoria ela pode contribuir na seleção e organização das peças em uma coleção ou em um museu? Uhum. Mas, mais especificamente, relacionado à coleção que você trabalha. Uhum. Como a curadoria ela pode ajudar na seleção e organização do acervo, é isso? Isso. Certo. Então, assim, né, eu tenho entendimento da curadoria como de uma forma mais ampla, né? Eu creio que a curadoria ela não é só a organização da exposição, né? Ainda mais quando se trata de uma coleção que é institucionalizada, né? Então, uma coleção universitária situada na universidade, né? Então, ela é uma coleção que ela tem um outro caráter, né? O curador dessa coleção ele tem que ter um outro caráter, né? Que tem que ter um caráter de pesquisa, né? Uma preocupação com a organização, com a preservação, né? Com a pesquisa para a exposição. E aí, quando tem a exposição, né? Com todas as demandas que são relacionadas a isso, então eu tenho entendimento que o curador ele tem esse papel de quase que um maestro, assim, né? Na organização na gerência desse acervo, né? E aí, na coleção que eu atuo, então, que é a coleção amazoniana de arte da UFPA, ela é uma coleção que ela tem esse escopo, né? Que já diz no nome dela, né? Coleção amazoniana. Então, ela é uma coleção que se relaciona com a Amazônia, né? E na verdade a gente tem esse objetivo, né? E busca isso a partir de aquisições, né? E de contato com artistas. Então, a curadoria ela tem essa função, né? Esse intuito de criar essa relação entre os objetos, né? Então, se a coleção ela tem esse objetivo, né, de falar sobre a Amazônia, então o curador ele é essa pessoa que vai criar esse laço, né, que vai fazer com que esse objetivo ele seja alcançado, seja através de aquisição ou através de exposições, enfim, é assim que eu acho.
E como foi chegar, assim, como foi esse chamado para trabalhar? Te chamaram ou você chegou aqui e falaram, olha, tem essa coleção aqui, você pode trabalhar nela? Certo. Eu entrei na universidade em 2019, né? Na verdade, eu havia feito um concurso e aí o concurso estava quase caducando quando me chamaram para vir trabalhar, né? No cargo de museóloga. E quando eu cheguei, eu não sabia para onde eu ia trabalhar, mas eu já estava designada, né? Apesar de que foi uma questão de alguma sorte, né? Porque eu vim para trabalhar na coleção. Então, foi uma coisa que eu cheguei aqui e já era o meu desígnio, a minha lotação seria o final seria justamente trabalhar com essa coleção, né? E na Galeria de Arte da UFPA, que é uma galeria que ela vai abrir, né? Que ela está em fase de implantação no prédio do Mercedários, que fica ali no Ver o Peso. Então, a minha lotação final vai ser na galeria, que ela já existe quanto um regimento, né, mas já tem a portaria, mas ela ainda não foi implementada. Então, a coleção amazoniana ela se relaciona com a galeria de arte, né? Aqui, por enquanto, a galeria está fechada, então eu estou trabalhando com acervo na parte de documentação e preservação, né? Conservação preventiva e documentação, basicamente, é o meu trabalho. Mas já tinha eu já tinha esse local, né? E aí coincidiu com a minha formação, que a minha formação é em artes e também eu sou museóloga, então acabou que foi uma coincidência boa, porque eu estou atuando na minha área assim completamente, né? Então foi assim. Sim, você mencionou que você é formada em artes, né? E como foi essa junção da artes visuais com a museologia? Pois é, aqui a gente está, inclusive, num curso de museologia que está numa faculdade de artes Sim. visuais, né? Eu acho que a museologia ela não atua sozinha, né? Assim como também as artes visuais não atuam sozinha, né? Mas acho que a museologia, mais ainda, ela é um leque enorme, né? Tanto é que a formação do museólogo ela é uma formação muito complexa, né? Porque exige muitos conhecimentos, muitas práticas e tudo, né? Então, a minha formação nas artes visuais me ajuda no meu entendimento em relação à coleção, né? E nesse entendimento de uma história da arte, nesse entendimento de práticas artísticas, né? De linguagens, né? Em relação à pesquisa, aos materiais, em como lidar, né? Então, eu acho que o fato da minha formação inicial sem artes visuais ajudou muito nesse contato, né, nesse meu trabalho com a coleção amazoniana de arte, né? Mas também o fato de eu atuar em museus também desde a graduação foi o que fez eu ir para a museologia, na verdade, né? Eu fazia artes visuais, na época não tinha o curso de museologia aqui em Belém, então eu tive que fazer o mestrado fora. E aí, desde a graduação, eu já tinha interesse em trabalhar com museus. Então, eu estagiei em museus desde o primeiro semestre da graduação. Então, já era uma vontade que eu tinha. Mas eu não pensava em trabalhar com documentação, que é basicamente o que eu trabalho agora, né? Então, como não tinha tanta experiência, eu tenho que estudar bastante e tudo mais. Mas eu acho que, na verdade, é isso, né? Sempre é um aprendizado, porque cada vez que a gente vai mergulhar em algum trabalho, né, a gente vai ter que pesquisar e isso é para a vida, né? Porque assim, mesmo que a gente se forme, né, e já tenha um trabalho fixo, a gente sempre está estudando para aprender mais e realmente você Sim. falando isso é uma realidade para muitas pessoas e a parte da documentação, curadoria, cuidar de coleções, né, requer muito isso, essas pesquisas para saber como é que vai lidar com tal acervo, com item. E, partindo disso, eu queria saber qual o papel da curadoria, tanto do curador quanto da pessoa que está responsável na gestão, né? Qual é esse papel na interpretação e contextualização para, digamos, em uma exposição? Como é que é preparado isso? Tá, em relação à curadoria de exposições, né, eu acho que o trabalho ele vem desde o princípio, né, desde a concepção da própria ideia, do conceito do que é a exposição, né? Então, lidar com
pensar qual que é esse objetivo, né? Qual que é esse público-alvo, qual que vai ser a escolha das obras, e aí você pensar nessa questão conceitual, desde a cor, né? Que tipografia da legenda, como que vai ser organizada. Então, todos os elementos da exposição, né, não são só as obras que falam uma mensagem, né? Eu acho que a organização da exposição como um todo, ela sempre vai ter um objetivo, ela vai dizer alguma coisa, né? Desde a iluminação, a cenografia, a cor, a tipografia, a legenda, o percurso da exposição. Então, tudo fala alguma coisa, né? Então, dependendo do qual que é o objetivo da exposição, você fazer, por exemplo, um percurso fechado ou uma exposição aberta em que a pessoa pode ir e voltar, tudo isso tem a ver com qual que é o conceito, né? Então, o papel do curador ele é essencial, só que ele não trabalha sozinho também, né? Assim como na museologia a gente não trabalha sozinho, né? O curador ou a curadora ela precisa buscar os profissionais que vão ajudar na construção desse conceito, né? Então, você vai ter designers, arquitetos, designers gráficos, pessoas da museologia, das artes, e dependendo do tipo da exposição de outras áreas que vão ter relação, né? Então, educadores museais para trabalhar com a questão dos textos, das legendas são essenciais também. Então, é todo um time que essa pessoa que vai trabalhar com essa curadoria de uma exposição, né, de um acervo, ela vai ter que buscar, né, nesse sentido. Isso. E você, quando você começou assim, aqui na coleção amazoniana, começou o seu trabalho, você teve alguma dificuldade em relação a trabalhar com o acervo de moda? Bastante. O acervo de moda não é um acervo fácil. Assim, se a gente for buscar em coleções da cidade ou coleções também fora aqui da cidade, né, no país, né, você vai ver que as pessoas elas têm muitas dificuldades e são acervos que não são muito difundidos, né? Você não vai ver a dificuldade de encontrar bibliografia, de encontrar profissionais que trabalhem. E muitas das vezes os museus, quando eles musealizam coleções de arte ou coleções de moda, você vai ver, por exemplo, a vestimenta de alguém da monarquia ou alguma coisa relacionada à realeza, à nobreza, sei lá, em algum museu, como o Museu de Petrópolis, por exemplo, que é lá no estado do Rio de Janeiro, né? Você tem lá vestimentas e tal da monarquia, mas, de repente, são poucas as vezes que você vê esses acervos serem tratados como acervos de moda, né? De fato, né? Pensar no estilo, pensar em questões que vão para além de só um objeto, né? Então, essa é a dificuldade que a gente tem também aqui com o acervo de moda, né? A gente tem um projeto de extensão e eu tenho alguns alunos que trabalham comigo na documentação desse acervo. E, por enquanto, né, o projeto vai fazer 2 anos agora. Por enquanto, a gente ainda está na fase de apagar incêndio. Então, fazer um tratamento no acervo para que ele consiga tirar da zona de risco, né? Porque a gente tem algum acervo que está mal acondicionado, que está desorganizado, que está dissociado do número de inventário e tudo, né? Então, a gente está fazendo essa organização primeiro, né? Mas a maior dificuldade já está sendo essa, assim, né? De tratar o acervo de moda enquanto um acervo de moda, né? Pensar a partir dessa temática da moda, né? Apesar de que estamos numa coleção que é uma coleção de arte, né? Então, tratar também a moda enquanto arte também é uma questão que é importante para a gente e que é uma dificuldade pelo desafio, né? Não é uma dificuldade assim, nossa, mas eu acho que isso instiga, na verdade, né? A procurar mais, a estudar mais. E também eu nunca tinha trabalhado com acervo de moda na minha vida, então... É a primeira vez. É a primeira vez, então é difícil, assim, né? E os colegas que trabalham comigo, todos também nunca trabalharam com acervo de moda. E quando eu procurei aqui em Belém, em nenhum museu há esse trabalho, existe esse trabalho hoje. Então, a gente está fazendo esse trabalho de uma forma até pioneira aqui na cidade de Belém, pelo menos, assim,
que eu pude pesquisar, assim, conversar com alguns colegas, né? De trabalhar com um acervo de moda a partir desse olhar mais da moda e da arte, né? E porque, assim, quando a gente fala de curadoria e documentação de acervos, né, principalmente a curadoria, a gente sempre pensa em acervos mais clássicos, vamos dizer assim, né? Quadros, pinturas, desenhos, que são os acervos que a gente conhece, digamos, como os mais famosos. E quando chega um acervo de moda, né, de arte, é mais difícil para ter as referências bibliográficas, né? Porque a gente não sabe lidar de primeira e tem que ficar pesquisando para ver como é que vai fazer o acondicionamento, como é que vai fazer uma ficha, né? E isso é muito novo, tanto, lógico, né? Tanto para você quanto para a gente daqui da universidade, daqui da Faculdade de Artes Visuais, dos estudantes de museologia, porque eu entrei aqui em 2020, foi logo o ano de pandemia, né? Mas quando voltou o presencial, eu não sabia que existia a coleção de amazoniana de moda. Então, fiquei assim, quando eu entrei no projeto que a gente fez a primeira entrevista, eu fiquei assim, nossa, não sabia que existia coleção de moda aqui, né? E é uma experiência enriquecedora, tanto para a gente como discente, né? Para os discentes de museologia, mas também que a gente possa levar isso para outras pessoas, essas experiências. É como o próprio nome diz, né? Tesouros universitários, né? Quase que tem que descobrir esses acervos universitários, porque tem muitos acervos na universidade que a gente não conhece, né? E os acervos de moda, eles são... eles não são, eles são encontrados em museus, eles só não são trabalhados dessa forma, né? E aí a gente também tem, além dos alunos da museologia, alunos da arte, a gente também faz oficinas, né, workshops de formação específica de museologia e acervos de moda, em que a gente fala sobre conservação preventiva, sobre acondicionamento, questões práticas, né? São oficinas mesmo. E a gente tem recebido alunos de outras universidades, inclusive, né? Porque a gente vai ter formação em moda na UNAMA e na Estácio. Então, a gente recebe alunos dessas universidades também, do próprio curso técnico de figurino da Escola de Teatro e Dança da UFPA, também a gente recebe nessas oficinas. Então, assim, apesar da gente não ter na UFPA um curso de moda, né? A gente tem outras universidades que têm, mas que vão agregando, né? Então, é sempre uma descoberta. E além de levar o conhecimento para esses discentes, né, das outras universidades, a gente leva também o nome da coleção para essas pessoas. Sim, como espaço de pesquisa também, né? Assim, né? Então, um aluno ou uma aluna que quiser pesquisar no acervo, né? Então, ele estando organizado facilita, né? Mas também essas oficinas, por exemplo, que a gente promove, inclusive vai acontecer agora uma em outubro, agora de 2023, elas têm esse intuito de promover essa difusão tanto das técnicas, dos conhecimentos, quanto também do próprio acervo, né? Isso. E como a curadoria museológica, né, ela pode ajudar na preservação da autenticidade e integridade da coleção, principalmente da coleção amazoniana? Como é que ela pode ajudar nisso? A gente pode pensar em relação principalmente, eu acho que a pesquisa, né? Assim, em relação à autenticidade e integridade. Integridade, né? Acho que a gente pode pensar em relação à pesquisa, talvez, né? Assim, de uma preocupação, né? De um conceito que se tem do que é a coleção e do que se busca enquanto objetivo, né? E aí eu acho que a curadoria ela tem essa possibilidade de montar esse quebra-cabeça, né? Então, pensar, por exemplo, em
a gente tem, por exemplo, a gente não vai ter, por exemplo, fotografias contemporâneas de artistas X. Então, né, a curadoria, tendo esse papel da pesquisa, né, tendo essa sensibilidade, ela vai atrás desses artistas, dessa linguagem, né? Então, procurando entender quais são esses vazios, né? Então, de repente, a gente tem poucas artistas mulheres na coleção, vamos supor, ou como a gente está numa virada decolonial também, né, na arte brasileira, a gente está passando por isso, né? A gente está vendo muitas curadorias, pessoas de não hegemônicas, né, que não antes eram solicitadas, eram chamadas para trabalhos de curadoria, né, eram reconhecidos enquanto artistas, né, com pessoas negras, mulheres, indígenas, né, comunidade LGBTQIAPN+. Então, hoje a gente entende que essas comunidades, essas pessoas, elas têm que estar dentro de coleções também, né? Então, é um papel da curadoria também entender em que momento também que às vezes tem que dar um passo atrás e trazer o protagonismo de certas pessoas, né? Ou mesmo integrar na coleção e tudo. Então, acho que tudo isso promove essa integridade da coleção, né? Pensando também, se a gente quer ser uma coleção diversa e quer retratar o que é a Amazônia, vamos falar assim, né? Nessa forma, a gente também tem que ter a representatividade da população brasileira, né? Então, nesse sentido. E assim, como o papel do curador, a pessoa que está na gestão de uma coleção, ela pode se adaptar às mudanças sociais. Como é que ela vai se adaptando, tanto às mudanças sociais quanto culturais, né, para manter a relevância da coleção, daquele acervo? Eu acho que isso é constante, né? Porque essa relevância é o que faz a coleção ter a sua importância, né? Então, ter essa ressonância com a comunidade, né? Então, assim, a questão, por exemplo, a questão da decolonialidade, né? De trazer representatividade para a coleção, trazer outros temas, já não é uma questão, nunca foi, né? Mas hoje mais ainda não é uma questão de fundo, né? Eu acho que garantir essa relevância é garantir a atualidade da coleção, né? Então, trazer esses temas que são pertinentes, né? Numa abordagem que seja uma abordagem inclusiva também. Eu acho que a gente tem que estar fazendo a todo momento, né? Então, acho que a questão é essa: a gente tem que estar ouvindo, dialogar muito, ouvir muitas pessoas, ouvir mais do que propor, às vezes, né? Ainda mais por estar numa universidade, né? A gente não é só uma coleção na universidade, né? Na universidade. A gente é uma coleção da universidade. A gente está integrada à universidade, né? Então, a universidade tem alunos diversos, tem temas diversos que estão acontecendo, enfim, que estão rodando por aí. Então, a gente tem que estar atento a ouvir essas coisas. E acho que é por aí. Fora que tem a relação da troca, né, do conhecimento, das experiências que a coleção ela pode proporcionar, né? Ela pode proporcionar esse conhecimento relacionado à própria coleção de moda, mas também levar isso para não ficar só aqui na universidade ou só aqui em Belém, mas pode proporcionar uma visão mais ampla, digamos, um pensamento bem ambicioso, né? Levar essa visão para o Brasil todo, para outros estados. Sim. Né? Mas acho que esse que é o intuito, né, assim, de se colecionar, né, da universidade colecionar. Então, eu tenho entendimento de que o professor Orlando Manés, quando ele organiza essa coleção, né, ele promove essa coleção, o intuito dele é justamente esse, né? Ele se percebe num circuito de arte aqui na cidade, em que os artistas, né, estão começando a sair da cidade por conta de precisar, enfim, sobreviver, né, ganhar dinheiro. E aí o que acontece? As obras eram vendidas, né, ou são vendidas ainda para pessoas de fora, e algumas coisas não ficavam aqui. Muitas coisas não ficavam aqui. Então, a gente estava perdendo esse tesouro da história da arte paraense ou da Amazônia, né? Então,
o intuito da coleção é também ser esse lugar de recepção e de salvaguarda dessa história também, né? Que tem que ficar aqui, né? Tem que ser preservada aqui, porque nós somos é a nossa história, né? Também é a história da nossa vida e é o nosso futuro também. Então é nesse sentido, assim. Sim. E como assim o professor, né, o Orlando Maneschi, você pensa nas estratégias, né, que vocês vão utilizar para atrair o público? Como é essa diferentes públicos, né? Como é que vocês pensam nessas estratégias? É porque, por enquanto, a coleção ela é uma coleção não visitável, né? A gente, como eu falei no princípio, a galeria de arte da UFPA está para ser implementada. Eu acredito que ano que vem, talvez, né? A gente não tem uma data certa ainda, porque é um prédio enorme e está passando por um processo bem grande de restauro e implementação de várias coisas que vão ter lá, não só a galeria e a reserva técnica, né? Vão ter outras coisas. Então, por enquanto, a coleção ela não é visitável. Então, a nossa estratégia com a interação com o público são em eventos espaços, assim, né? Algum seminário, alguma palestra, alguma ação que a gente faz, assim, com os cursos de formação. Então, assim, a gente não tem uma estratégia muito bem definida em relação à visitação, por exemplo, né? Uma difusão maior da coleção, a não ser nesses momentos, assim, né? Escrevendo também a partir de artigos, né, de entrevistas, como a gente está fazendo agora. Então, são essas estratégias por enquanto, né? Mas no futuro, quando a coleção estiver visitável, aí a gente pode pensar numa coisa maior, assim, né? Num setor de educação, num projeto de educação, assim, né? Que eu acho que é super importante também. Sim, porque também a coleção ela abrange, pensando em cursos, né, vários cursos. Museologia, artes visuais, o próprio curso de moda da UNAMA e da Estácio. E pode abranger também outros cursos que se interessam nesse tipo de acervo, né? Com certeza, porque a gente tem o público universitário, né, que a gente pode estar numa universidade, a gente entende que é importante, né, ter esse espaço de pesquisa, né, como produzir pesquisa e dar acesso à pesquisa, mas como por ser uma coleção também de caráter público, né, como toda coleção musealizada, né, é importante também a gente pensar nos públicos também, né, outros públicos, né? Então, pensar, de repente, a galeria de arte, por exemplo, vai estar lá na frente do Mercado do Ver-o-Peso, lá no Complexo do Mercedários, que fica na frente da Estação das Docas. Então, como trabalhar, por exemplo, com o público da Feira do Ver-o-Peso, né? Como trabalhar com o público dos vendedores que ficam ali no comércio. Então, tem muitos públicos que a gente pode alcançar e que eu espero que a gente vá logo para lá, porque realmente a área da educação é uma área que me apetece muito, assim. Então, eu pretendo desenvolver, com certeza, ações de educação com a coleção, com esses públicos variados, para além dos públicos universitários, né? Que é o que a gente tem trabalhado mais agora, né? Sim. E qual as melhores maneiras de colaboração entre os curadores, museólogo, historiador, pessoas de artes visuais? Como é que eles podem colaborar um com o outro? A colaboração é super necessária, assim, né? Na equipe, se a gente for pensar, eu sou sozinha. É uma equipe. Na coleção, como técnica, a única pessoa que tem sou eu, né? O Orlando, ele é o curador mas ele é docente também, né? Então, ele tem essa dupla função, né? Eu sou a técnica que estou responsável pela coleção, né? Então, se eu não tivesse as parcerias, eu não seria nada, porque eu não tenho todo o conhecimento necessário, nem tenho mãos nem pernas para poder alcançar tudo isso, né? Então, a gente tem parceria muito grande com a professora Jéssica Tarini, que é a coordenadora do projeto, né? Que ela atua na formação, da assessoria
de museologia, né, para nossas ações e tudo, além também de estar ajudando nesse processo de implementação da galeria e da reserva técnica lá no Mercedário, né? A gente tem parceria com outros professores da museologia também, das artes visuais. E, assim, também a gente tem parceria com a Suzane, que ela morava aqui em Belém, agora ela está no Museu de Arte da FAP, lá em São Paulo, como professora do curso de moda, mas também como profissional dentro do Museu da FAP, atuando com a coleção de moda lá, porque lá no Museu da FAP eles também têm um acervo desse estilista André Lima. Eles têm também uma parte desse acervo. Então, a gente tem uma parceria com ela de um diálogo, né, de duas instituições que têm acervos do mesmo estilista, né? Então, a gente tem muita troca. Então, a gente vai construindo, né, essas parcerias. Aí elas vão e vêm, na verdade, né? Uma onda, assim, às vezes está aqui, às vezes vai, depois volta, depende da disponibilidade das pessoas também, né? Porque a gente também não tem um orçamento para poder prever, né, uma parceria remunerada, né? Tudo é voluntário e de coração, então é mais difícil. E como foi essa iniciativa para iniciar a coleção amazoniana de moda? Uhum. A coleção amazoniana de moda, ela começa em 2014, o que é quando o André Lima, que é esse estilista paraense, ele resolve fechar o seu ateliê, que funcionava lá em São Paulo. Então, ele fecha o ateliê e aí ele conversa com algumas pessoas da vontade dele de distribuir esse acervo. Então, esse acervo, em parte, ele vai para o Museu de Arte da FAP, né, que fica lá em São Paulo. Ele vai para outra universidade, que é a Anhembi Morumbi, também que fica lá em São Paulo, que também tem um curso de moda bem importante. Vai para o Museu de Arte do Rio, para o Mar, e outra parte vem para cá, para a Universidade Federal do Pará, para a Coleção Amazoniana de Arte. Então, em 2014, essas 4 instituições recebem esse acervo, e nós somos os que recebemos a maior parte do acervo. Tanto é que agora, lá na FAP, está com uma exposição da coleção de moda, porque a coleção de moda deles lá na FAP já é bem consolidada. Eles têm, além do André Lima, outros estilistas também, inclusive outros estilistas paraenses. E, por exemplo, lá, o que eu percebi andando na exposição, que eles não têm cabeça. Não ter cabeça é que os modelos eles têm roupas, eles têm acessórios, mas eles não têm acessórios de cabeça do André Lima, dos desfiles, né? Sim. E a gente aí eu fui pesquisar melhor e aí eu fui perceber que, na verdade, nós recebemos todas as cabeças. Então, por exemplo, a coleção amazoniana tem todas as cabeças da coleção do André Lima. A gente também tem os croquis, a gente também tem clipping, a gente tem um acervo documental bem grande, então, que também só vieram para cá. Então, a gente tem coisas aqui na coleção que só vieram para cá, que foram selecionadas para vir para cá, pelo fato dele ser paraense também, né? Enfim, e do relacionamento que ele já tinha também com o curador Orlando, porque eles eram parceiros e o Orlando fez algumas fotografias de desfiles e editoriais de moda do André Lima. Então, eles já tinham essa relação mais antiga, né? Então, a coleção 2014 vem para cá e aí tem um processo de um arrolamento que é feito pela professora Marcela Cabral, com outros alunos da museologia, que gerou alguns trabalhos, algumas monografias, como a monografia do Bernardo, né? A Moema também fez a monografia sobre a coleção. A Suzane também tem um trabalho de mestrado sobre a coleção daqui da Amazoniana, da seção moda. Então, a coleção ela vai ganhando corpo, né? E aí, agora, com a minha vinda para cá, a gente está retomando esse processo de inventariamento da coleção, a partir desse inventário que foi realizado, está atualizando, né? E está preenchendo com mais dados agora. Sim, e vocês também têm uma ficha no Tainacan, né? Sim, a gente também usa a plataforma também. Sim. Como foi trabalhar ter esse início de trabalho com o Tainacan?
Aham. Quando eu cheguei em 2019, né, me deparei com muitas lacunas na documentação da coleção. Então, eu tive o entendimento de que eu precisava começar da melhor forma, que eu não ia começar fazendo papel e que eu precisava organizar a coleção de uma vez por todas, já que eu precisava fazer um trabalho muito grande de documentação. Então, eu decidi, eu tenho o e-mail até hoje, em 30 de outubro de 2019. Eu entrei em contato com o projeto Tainacan, com a Luciana Conrado, que é uma amiga antiga, e ela nesse momento ela estava trabalhando no Tainacan, lá na UNB, como coordenação de museologia, eu acho, ou na área de museologia, enfim. E aí a gente firmou essa parceria com o Tainacan. E aí foi a equipe do Tainacan com cientista da informação, a bibliotecária, arquivologista, pessoas da museologia. Então, era uma equipe grande que a gente fez várias reuniões e eles me ajudaram a montar essa ficha catalográfica. Então, pelo fato de eu estar sozinha, também essa foi uma outra parceria que foi feita, né? Que foi com a equipe do Tainacan para desenvolver essa ficha. Então, a parte da expertise que eles já tinham de ter feito isso em outras coleções, tanto de arte quanto de outras tipologias, daí eles me ajudaram e aí a partir daí a gente tem feito a documentação toda no Tainacan, na plataforma. E o que facilita, né? O Tainacan é uma plataforma atual que está ganhando força, né? E isso facilita muito tanto para os gestores, né, da coleção, quanto para o público que pode acessar. Sim. Você imagina que isso foi em 2019 e em março de 2020 o que a gente teve? A gente fechou, né, por conta da pandemia. Então, já ter implementado o Tainacan nesse momento ajudou, inclusive, no trabalho durante a pandemia, porque eu pude, e os alunos também que trabalhavam comigo na época, pudemos trabalhar de casa. Então, basicamente, durante a pandemia, eu fiquei trabalhando com a documentação, que era já era meu foco, né? Então, eu não precisei me desdobrar muito. Então, a facilidade toda é essa, porque tudo fica salvo na nuvem, né? Então, você pode acessar de qualquer computador, você consegue recuperar os dados de uma maneira fácil, você consegue saber quem foi que fez, qual modificação, né? Então, assim, você consegue aplicar filtros, pesquisar. Então, é muito fácil é muito intuitivo, uma ferramenta intuitiva, uma ferramenta barata. Barata não, gratuita no caso, né? Sim. Não paga nada, então é muito importante assim para os acervos, principalmente acervos públicos, né? Que a gente tem que lidar com essas demandas e muitas das vezes a gente não tem um orçamento, né? Uma equipe, né? Uma equipe de tecnologia da informação. Qual museu que tem uma equipe de TI, né? Só grandes museus que vão ter, né? Para poder conseguir trabalhar com essas questões de informatização, enfim. Sim, e só para explicar mesmo, assim, o básico do Tainacan, para quem estiver assistindo e não saber, né? Ele é um plugin do site WordPress, que os museus museus e coleções estão usando para fazer essa documentação e salvar, deixar aberto ao público, né? Os seus acervos para as pessoas verem, pesquisarem, fazer pesquisa tanto acadêmica quanto pesquisas de curiosidades mesmo. E é só pesquisar qual coleção, a coleção que tiver no Tainacan, a pessoa pode entrar no site e pesquisar. Esse é o básico do Tainacan. Não tenho tanto assim, conhecimento direto, mas eu pesquiso bastante para aprender já, né? Isso mesmo. E é uma dica para quem os estudantes de tanto de museologia quanto de arte que querem aprender, né? É uma boa dica de pesquisar vídeos no YouTube, pesquisar na internet mesmo como é usado o Tainacan, que é um aprendizado muito, muito grande. E
Eu queria saber, assim, como a curadoria ela pode contribuir na educação? Você já citou isso, né, que tem vontade de trabalhar com a educação. Mas como ela pode contribuir? Como os gestores e os curadores eles podem contribuir na educação de uma exposição, de uma coleção que vai que tem esse enriquecimento, né, de conhecimento, mas principalmente voltado na coleção amazoniana. Como é que a curadoria ela pode contribuir na educação? Eu acho que primeiro pensando em temas, né? A gente falando de diversidade, né? De pessoas e de temas, né? Eu acho que pensar nesses temas que são temas importantes, que precisam ser abordados, temas atuais, né? Eu acho que essa é uma forma de contribuir para a formação, né? Porque o museu, as coleções, as exposições, né? Eles têm um papel social que eles precisam cumprir, né? E a educação, eu acho que apesar de ser uma das bases do museu, assim como a preservação, a documentação e a pesquisa, eu acho que a educação, na verdade, ela é transversal. Ela está transversalmente passando por todas as ações do museu. Ela deveria estar, né? Pelo menos. Então, quando você pensa, por exemplo, numa exposição, então como é que a educação ela tá transpassando ali todo esse fazer da exposição. Então você tem que pensar na educação desde a hora em que você vai conversar com os outros funcionários, por exemplo, do museu sobre a exposição. De que forma que você inclui, por exemplo, a equipe terceirizada do museu? Nos temas do museu, né? Então, assim, as pessoas elas são chamadas para conversar, né? Você apresenta a exposição por segurança, por exemplo, né? Então isso já é uma forma de trabalhar com educação, né? Que é com o público interno. Aí com o público externo, né? A gente pensa muito no público escolar, né? A maior parte do público dos museus geralmente é o público escolar. Mas aí, se você pensar, por exemplo, que a gente tem o público de idosos, o público adolescente, criança, adolescente, bebês, idosos. Então, a gente tem públicos diversos, né? Então, o museu ele precisa pensar a educação perpassando por todas as suas ações, pensando também em como que ele vai abarcar todos os públicos que são possíveis, né, de serem abarcados. E sempre com a equipe que ela seja respeitada dentro da sua especificidade. Então, a gente tem as equipes... muitas das vezes, as equipes de educação elas não são chamadas para estruturar uma exposição, para pensar numa questão de uma programação cultural e tudo, né? Quando que é necessário, né? Às vezes, você vai numa exposição assim que você vê um monte de texto, que logo você sabe que o educador não participou daquela montagem, daquela concepção. Porque o educador sabe que a pessoa fica de saco cheio de ler tanto texto, porque ele está ali na exposição, ele está vendo o que acontece, né? Então, os educadores têm que ser chamados também para participar de todos os processos, desde de curadoria e todos os processos do museu como um todo. E você falou em relação a vai em um museu, uma exposição e está cheio de texto. Eu, sendo estudante de museologia, né, eu me canso de ver uma exposição que tem muitos textos, porque se eu não estiver falando particularmente, se eu não estiver fazendo uma pesquisa sobre aquela exposição, eu não vou ler o texto inteiro. É chato. É cansativo. Como museóloga, posso dizer que tem museus que são muito chatos. É muito cansativo, porque a pessoa não vai parar. Se a gente, quanto que está na área, né, eu como estudante de museologia e você como museóloga, já diz que é cansativo, imagine as pessoas de fora, que não têm todo esse conhecimento que a gente vem estudando, né, e se depara com um texto enorme, não vai saber, a gente não sabe por que a pessoa faz isso, né? Coloca um monte de informação que às vezes a pessoa não está nem aí. É verdade. Que a gente estava falando sobre a questão do objetivo da coleção, a gente também tem tem que ter o porquê,
né? O como e o para quem, né? Para quem que é o acervo, para quem que é a exposição, a coleção, enfim. A gente tem que ter muito claro qual que é o público-alvo, principalmente na exposição, porque ela é uma linguagem muito... Ela é a vitrine do museu, né? Então, assim, a exposição, ela é, vamos dizer, um produto que é um produto que as pessoas elas vão buscar, é o que as pessoas veem quando elas vão ao museu. Elas não veem meu trabalho de bastidor, elas não vão ver o trabalho do administrador, do financeiro, ela vai ver a exposição. Então, pensar em exposições para públicos-alvos, né? Então, se o museu, de repente, vai fazer uma exposição e ele entende que o público-alvo dele... A gente pensar lá no Ver o Peso, vamos supor que o nosso público-alvo vai ser as pessoas que frequentam a feira, né? Então, assim, eu não vou fazer uma linguagem difícil, eu não vou escrever palavras difíceis, porque eu estou falando para um público leigo, eu não estou falando para um público de professores da UFPA, sei lá, para acadêmicos, para historiadores da arte, porque muitas vezes a gente vê isso, né? Uma exposição de arte que é feita para quem estuda crítica e história da arte, sei lá, porque são exposições difíceis, assim. E aí, porque as pessoas não gostam de museu, é por culpa do próprio museu, porque eles não se fazem entender também, né? E a exposição ela é uma coisa que ela é um todo, né? Eu entendo uma exposição como uma concepção inteira, né? Ela não pode ser feita para você se aproveitar em parte. Tipo, eu estou vendo aqui, ai, que saco, eu vou pular esse texto, vou para cá. Não, quando eu vou ver uma exposição, eu quero ver a exposição inteira, mas tem exposições que são cansativas, e aí eu prefiro não ver. Eu juro que eu saio, vou me embora, falo, não. E aí você acaba que faz o quê? Você deixa de usufruir, deixa de conhecer trabalhos de artistas, porque você fica com raiva da organização da exposição. Eu já fiz isso, já fui embora de exposição, porque a legenda estava assim, pequena, eu não conseguia ler. Eu, não, gente, exposição feia, eu não gosto de ver exposição feia, a gente quer ver exposição bonita, bem organizada, né? Então, é isso. Então, tem que tomar cuidado, tem que pensar em coisas curtas, que a pessoa possa usufruir, que seja agradável, que tenha informação. E acrescenta camadas, né? Você pode acrescentar hiperlinks, assim como num site em que você tem links que você pode acessar abas. Uma exposição ela pode ter hiperlinks. Você pode fazer um catálogo com textos super acadêmicos. Você pode fazer QR Code, que a pessoa vá acessar um vídeo, que ela vá acessar uma coisa de casa. Você pode criar um site, um Instagram, uma rede social qualquer, sei lá. Tudo isso são hiperlinks que podem estar conectados à exposição e que não vão fazer com que a gente fique 2 horas, 3 horas para ver uma exposição e saia de lá dizendo, não, eu não vou voltar mais no museu porque eu não gosto de museu. Aí, complicado. Subjuga o museu, né? Porque não teve uma boa organização, mas eu penso assim que a curadoria, a curadoria no geral, assim como os gestores, eles têm o papel de pensar na forma de se refletir, tanto o seu papel de reflexão, mas também pensar no outro, como o outro vai refletir em relação àquele acervo, àquela obra. E isso é o que implica muito quando realmente tem textos enormes, porque não vai bater a reflexão ali. Não, a pessoa não vai olhar e vai falar, não quero ler realmente. E não vai refletir. É verdade. Porque tem que ter essa comunicação do acervo, da obra, com o público. Aí, na curadoria, né, pelo que eu já estudei, já escutei, a gente tem que pensar nessa relação da obra com o público. Para o público se sentir à vontade em olhar e falar, não, tá me fazendo refletir sobre tal coisa. É a forma como se fala também, né? Quando a gente trabalha com educação, a gente entende, é uma coisa que é de praxe, né? Como a gente vai falar com um bebê, por exemplo? A gente fala de um jeito. Gugu Dadá, sei lá. Quando você vai falar com um adulto, você vai falar igual como você fala com um bebê? Não. Você fala os seus pais, com o seu pai, com a sua mãe, da mesma forma como você fala com o seu chefe ou com o seu amigo, enfim,
né? A gente fala com pessoas diferentes, idades diferentes, locais diferentes, a gente se veste diferente. E porque a exposição ela precisa sempre ser com a mesma linguagem. A gente tem alguns exemplos assim de exposições que brincaram com isso, né? Tem uma exposição do MASP, por exemplo, desse programa que eles fazem de histórias, né? Que foi das histórias da infância, que eles fizeram uma exposição para crianças. Então, as telas elas foram colocadas mais abaixo, na linha do olho de uma criança, né? O guia, o audioguia foi feito com a voz de criança, as crianças falando sobre a percepção delas sobre as obras. Então, assim, tem 1000 maneiras de você criar uma exposição que vai cumprir o seu objetivo. Ali eles estavam, né? Eles tinham um conceito da exposição e eles foram a fundo nesse conceito, né? Mas se você só estudar o público-alvo, pesquisa de público, pesquisa não é só pesquisa, é pesquisa de acervo, mas o museu também tem que fazer pesquisa sobre a questão interna. Pesquisa de público é super importante e poucos museus fazem pesquisa de público sérias, né, que você vai entender realmente. Não. Nosso público maior, eu trabalhava no museu, não vou falar o nome, que o nosso público, 80% era o público escolar. E as nossas exposições temporárias eram exposições, e a de longa duração também, eram exposições para pessoas, tipo, para adultos, para pessoas, para pares, para pessoas especialistas. Então, assim, se 80% do nosso público que gira a catraca é público escolar, por que a gente não está conversando com esse público? Então, é uma questão de entendimento do que isso é importante. Sim. E já caminhando para o final do episódio, né? Eu queria te parabenizar porque eu vi no Instagram do Corém da Primeira Região, né, que você foi nomeada delegada da delegacia aqui da região do Pará. Queria te parabenizar por essa conquista, por essa nomeação, né? E dizer que é algo muito importante para nós daqui da região amazônica, do Pará, em especial, que se torna como é que eu posso dizer? Se torna algo que vai impulsionar mais tanto o curso de museologia, mas como as pessoas que já são formadas em museologia e estão com uma aproximação, sim, né? Porque a gente a região, a primeira região do Corém é muito grande, né? Então, assim, ter uma pessoa aqui que possa conversar, essa interlocução com os profissionais da museologia e tudo. Então, vou tentar cumprir esse papel. Mas obrigada pela parabenização. E queria te agradecer também por ter aceitado o nosso convite para participar do nosso episódio e falar um pouco da tua vivência como gestora da coleção amazoniana de moda, mas também para trazer a tua visão em relação à curadoria e gestão tanto da coleção amazoniana de moda, mas para levar esse conhecimento para outras coleções e outros museus. Muito obrigada. Obrigada a vocês por me convidarem. E é isso, gente. Você quer falar alguma coisa, deixar uma mensagem? Eu queria agradecer também, né? Estou aqui também, que precisarem, é só chamar. Estamos aqui pertinho. Queria agradecer ao projeto. Acho que é super importante o que vocês estão fazendo. Tudo que puder ajudar, eu me coloco à disposição. A gente precisa fazer essa rede de coleções, de museus aqui da universidade, né? Está mais do que na hora já. E parabéns pelo projeto e vida longa aí para o podcast. Muito obrigada.